E aí, consolidados, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em mais um vídeo, mais uma sexta-feira de vídeo. E bom, hoje vamos estar dando continuidade àquela nossa série sobre o Novo Testamento, que eu estava devendo aí para vocês uma continuação dela. E como vocês podem se lembrar, recordar aí, o último assunto que nós falamos aqui no canal foi sobre os 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós estávamos encerrando com João e estava encerrando também esse tema, esse subsérie dos evangelhos, explicando um pouquinho como eles funcionam. Hoje nós vamos estar falando sobre o livro de Atos. E eu vou estar fazendo, os próximos vídeos vão ser bastante referentes a esse livro, porque como ele é um livro maior, e no sentido assim de conteúdo, e do que ele trabalha, os assuntos que ele trabalha são diversos, e ele ser diferente dos evangelhos, dá para falar bastante coisa sobre Atos. Hoje eu gostaria de só falar sobre umas características do livro e a introdução, que é o primeiro capítulo, conectar com os evangelhos e tudo mais. Bom, o livro de Atos, ele foi escrito pelo Lucas, que foi o mesmo que escreveu o livro do Evangelho de Lucas. Na realidade, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, eles são duas partes de uma única obra. Porque você pode ver no início, tanto no início de Lucas, do Evangelho de Lucas, como no início de Atos, ele sempre começa o quê? Falando com um homem chamado Teófilo. Ou seja, ele está escrevendo uma obra, e aqui no próprio livro de Atos, ele especifica que isso aqui é uma continuação do livro do Evangelho de Lucas. Olha o que ele diz. Em meu livro anterior, Teófilo, então ele está falando o quê? Do livro do Evangelho de Lucas. Isso aqui, o que eu li agora, é Atos capítulo 1, versículo 1. E ele fala aqui certinho que naquele livro do Evangelho de Lucas, ele fala sobre a história de Jesus, sobre os acontecimentos relacionados a Jesus. Nascimento, a morte, os milagres, a ressurreição e tudo mais. E em Atos ele deixa claro, ele fala, olha, naquele livro, aquela é a primeira obra, agora deixa eu contar o que a gente está vivendo atualmente. E o que ele deixa claro, e uma coisa que é uma curiosidade mesmo do livro de Atos, ele é o único livro histórico do Novo Testamento. Como assim? No Velho Testamento existem mais de vários livros históricos que eles estão referentes a... não tem uma... eles são registros históricos de acontecimentos. O livro de Atos, ele é um registro histórico, porque ele somente não fala, ele fala de uma maneira bem detalhada, Lucas. Ele registra, ele dá umas referências falando o nome de alguns imperadores, de algumas autoridades, de algumas localidades, tudo para registrar e mostrar a veracidade dos fatos que ele está escrevendo. E, bom, nisso ele dá a introdução dele, que é o capítulo 1. No capítulo 1, ele coloca o título, aqui na NVI, tá, o título do capítulo 1, tá, que é a Ascensão de Jesus. E se você for ver o último, na NVI, o último título que Lucas coloca é o mesmo, a Ascensão de Jesus. Só que existe uma diferença. Lá no Evangelho de Lucas, ele dá um resumo bem rápido que Jesus teve com os apóstolos, com os discípulos dele, os 11, né? E ele fez o quê? Ele fala que Jesus, além de estar com eles, ensinou eles. Bom, mas ele resume isso. Resume bem e encerra o livro. Aqui em Atos a gente encontra mais detalhes. O que foi esses ensinamentos? Quanto tempo ele passou de verdade com os apóstolos? Como a gente pode ver, no versículo 3, ele fala o quê, Lucas? Que Jesus ele passou um período de 40 dias com os apóstolos, depois de ressuscitar. Então Jesus ele ressuscitou e ficou mais de um mês com os apóstolos, o quê? Fazendo o quê com eles? Ensinando eles ainda mais coisas sobre o reino de Deus. E Lucas ele registra um dos últimos assuntos que Jesus falou. E isso que Jesus ele ensina
é o que vai aparecer no livro inteiro de Atos, que vai ser a base, o tema central de Atos, que é o que? Sobre o Espírito Santo. É algo interessante, por causa que quando Jesus ele é elevado ao céu, quem ele deixa para nos auxiliar e nos ajudar? É o Espírito Santo. Então Jesus, e é em Atos que nós vemos isso. Nós vemos o que? A chegada do Espírito Santo. É um dos pontos centrais. Então, além dele especificar, Lucas, o período de dias que ele ficou, ele especifica qual foi o tema que Jesus ele trabalhou com os apóstolos, que era o quê? Sobre o batismo do Espírito Santo, que ia vir o batismo do Espírito Santo, e também o quê? Sobre o poder do Espírito Santo, porque quando Jesus ele falou rapidamente, você pode ler isso no capítulo 1, ele fala rapidamente, ele fala, né? Não rapidamente, ele fala, explicando que o quê? Que Deus ia o quê? Batizar eles, ia trazer sobre eles o Espírito Santo. Só que os discípulos, eles perguntam outra coisa. Eles perguntam o quê? Quando vai ser a sua vinda? Quando você vai estar voltando para nos buscar? E Jesus, o que ele está querendo mostrar? Que não é para eles se preocuparem. Ele fala aqui depois, que não compete a eles saber o dia e a hora que ele vai voltar. Mas que eles devem ter foco no quê? No que ele está dizendo naquele momento. Que o Espírito Santo vai descer e vai derramar o quê? O poder dele sobre vocês. O que ele está dizendo é o quê? Que a mesma coisa, o Lucas, ele está mostrando aqui, está dizendo que os mesmos milagres, as mesmas obras que Jesus fez no evangelho dele, de Lucas, e em toda a história de Jesus, em toda a vida de Jesus, os milagres, as curas, os discípulos iam estar fazendo por causa do poder do Espírito Santo. E depois disso, ele se eleva aos céus. Então, aqui Lucas ele encerra de novo, com mais detalhes, o que ele falou, ele encerra aqui o evangelho de Lucas. Lá ele encerrou bem rapidinho, mas aqui ele coloca mais detalhes sobre aquele encerramento que ele teve no evangelho de Lucas. E aqui, no livro de Atos, é a introdução, quando Jesus sobe ao céu. Daí começa o quê? A história da igreja primitiva. Ele é um livro de história por quê? Porque ele vem registrar sobre como foi essa igreja, o que ela passou, o que ela viveu. E do capítulo 12 adiante começa a história da igreja primitiva. No caso, aqui do versículo 12 até o final, é essa escolha de um novo discípulo para substituir Judas. E em casa você pode ler, porque é muito interessante como eles fazem isso, e eles citam aqui, né, a profecia que falava que um homem, que Judas ia trair Jesus. E qual seria as consequências disso? Sobre as moedas, eles trazem bastante as profecias. Você vai ver que isso, a mesma coisa que você encontra nos evangelhos e no livro de Atos, você encontra o quê? Que os escritores, eles sempre trazem o quê? Versículos, passagens do Antigo Testamento. Por quê? Porque para a igreja primitiva, que esses homens já estavam vendo, como eu falei nos outros vídeos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles escreveram esse livro, eles não escreveram na hora. Eles não estavam acompanhando Jesus com um caderno escrevendo tudo. Não, eles estavam escrevendo depois que Jesus foi para o céu. Eles estavam escrevendo coisas posteriores a esse momento. E eles estavam escrevendo isso quando a igreja primitiva já existia. Então iniciou a igreja. Então eles falaram, é necessário esse povo saber quem é Jesus. E eu contei isso mais profundo nos outros evangelhos. Tem os 4 vídeos no canal aí falando sobre eles 4, sobre o encerramento de cada um deles e como cada um deles aborda esse tema de Jesus. Mas por que eles utilizam tanto o Velho Testamento? Porque para a igreja primitiva, o Velho Testamento é a Bíblia deles. Eles não têm o Novo Testamento escrito, porque naquela época onde a igreja primitiva estava vivendo, era onde todos os livros do Novo Testamento estavam sendo escritos. E isso fica bem claro, por causa que eles utilizam bastante isso. Mas graças a Deus, no Novo Testamento, ele pode ser... A gente tem acesso a ambos os testamentos, e isso nos ajuda a ver como Deus é um Deus que trabalha, né? Como ele é mesmo ontem, mesmo hoje, mesmo sempre. E que como é bom ver o Atos, porque o Atos ele registra muito bem, Lucas. O livro todo, ele conta detalhadamente cada coisa que aconteceu, cada evento, ele mostra as situações, tudo, e nos leva a ver principalmente o Espírito Santo. O livro de Atos, o foco dele, de verdade, é o Espírito Santo. Ele mostra em cada capítulo que sem o Espírito Santo nada do que estava acontecendo seria possível. E somente com o Espírito Santo é que a gente consegue ter, não vitória, que nós conseguimos o quê?
fazer a obra de Deus. De maneira o quê? De maneira não somente boa e completa, mas exata, seguindo a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. E ele tem uma vontade. E quando nós decidimos pedir ajuda do Espírito Santo, nos apegar a ele, buscar o direcionamento dele, é quando a gente estivesse pedindo que a vontade dele venha estar sendo feita. E quando a vontade dele é feita, tudo é possível. Por causa que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nós. E o foco do Espírito Santo, o foco de nós, como igreja, nesses tempos, deve ser o quê? Deve ser salvar vidas e cuidar delas. E o Espírito Santo, ele quer nos ajudar nisso. Por isso, ele só procura o quê? Pessoas dispostas a fazer isso. Pessoas que queiram salvar vidas e cuidar de vidas. É isso que ele quer. Ele quer o quê? Chamar você essa noite. Para estar o quê? Para estar sendo cheio dele, para sendo batizado por ele. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos acesso ao Espírito Santo. Mas eu quero fazer um convite. Você que nunca sentiu, nunca fez essa oração pedindo para o Espírito Santo estar entrando, usando a sua vida, eu gostaria de convidar você agora a estar fazendo essa oração. Gostaria de estar orando por você nesse sentido. Para que, no nome de Jesus, nós possamos viver o que esses homens de Atos viveram, Pai, no passado. O que eles viveram, esses milagres, essa unção, que só o Espírito Santo pode nos ajudar a ter. E que ele deseja fazer isso. Basta você estar disposto. E escolher aceitar isso. Amém? Gostaria de estar orando agora com vocês. Pai, no nome de Jesus, quero pedir, Senhor, que assim como o Senhor usou os apóstolos, Pai, cada homem de Deus aqui do livro de Atos, Papai, que o Senhor venha estar usando nossas vidas, Pai. Quero que cada um que esteja assistindo, Papai, venha estar recebendo agora, desde já, o Espírito Santo de Deus, Pai. Que eles venham estar sendo cheios, Papai, do seu poder, da sua força, e que no nome de Jesus o Senhor venha estar os guiando para o chamado que o Senhor tem para a vida deles, Papai. Venha estar os fortalecendo, Pai, e permitindo, Papai, eles conhecer cada vez mais, Espírito Santo, quem o Senhor é. Na vida deles e na família deles, Papai, é o que eu declaro, uma chuva de bênçãos, Papai, que o Senhor venha estar usando cada um aqui agora, Papai, ativando o coração deles, Papai. O teu poder e a tua força, Papai. Te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe, consolidados, e até o próximo vídeo.